iniciando agora, primeiro, bom dia a todos. Queria agradecer aqui a presença de todos nesse webinar para a gente falar um pouco sobre PLD na indústria de fundos de investimento. A gente tem a alegria de contar aqui com dois participantes que são especialistas nesse assunto. Eu acho que tem muito a contribuir sobre essas mudanças que vieram ocorrendo na legislação tanto da CVM, mas com algumas outras legislações. A gente vai focar muito na indústria de fundos, especialmente na instrução CVM 617, que vai entrar em vigor ainda esse ano. Então, eu já queria agradecer de antemão a gentileza que a gente teve aqui de receber o Marcos Vinícius e a Júlia para tratar desse tema. Só fazer uma rápida apresentação deles para quem não conhece. O Marcos Vinícius, ele é um inspetor da CVM responsável pelo Núcleo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e também é conselheiro do COAF, então um especialista grande nessa área de PLD. E a Júlia Velist, ela é mestre em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, especialista em regulação do mercado de capitais pelo Instituto de Economia da FRJ e a sócia responsável pelas áreas de compliance e jurídico da 20 Partners. Acho que os dois conseguem agregar bastante aqui para o nosso webinar e vão conseguir mostrar tanto a visão um pouco do regulador quanto a visão dos dois aqui no nosso webinar. Gentilmente se disponibilizaram a falar, então, já que eu acho que a gente vai começar com uma apresentação do próprio Marcos Vinícius sobre a 617, então, para não tomar muito mais tempo, eu já passo a palavra aqui ao Marcos Vinícius, da CVM, para tratar um pouco sobre a 617, as suas inovações e as expectativas um pouco do regulador. Então, Marcos, muito obrigado pelo seu tempo e pela atenção. Já te passo a palavra. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Todos seus familiares, amigos também estejam bem. A gente está passando aí por um momento muito diferenciado na vida, né? Mas acreditando que em breve as coisas vão voltar ao normal ou alguma coisa parecida com isso, né? Agradecer aqui a presença de todos vocês, também agradecer o Stock, Forbes e o Bernardo pelo convite, também agradecer a presença da Júlia. E antes de mais nada, quero aqui fazer um pequeno disclaimer, que estou aqui representando a CVM, mas as minhas opiniões aqui externadas não necessariamente vão vincular a minha autarquia, nem tampouco o seu colegiado, a sua alta administração. Bom, feito então esse preâmbulo, eu queria compartilhar com vocês uma breve, muito breve mesmo, exposição do que nós temos em termos de instrução 617, quais são os nossos desafios, né? A primeira coisa, que eu acho que é muito importante a gente deixar claro, é que não existe um jeito de fazer PLDFT do Banco Central, um jeito de fazer da CVM, um jeito de fazer da SUSEP e assim sucessivamente. O conceito é o mesmo, o norte da bússola é o mesmo, né? Nós temos que ter regras, procedimentos e controles, nós temos que ter isso devidamente implementado para que possa cumprir as missões estabelecidas nas normas dos supervisores. Nós precisamos também estabelecer critérios para a política conheça seu cliente, e uma vez conhecendo esse cliente, não só por meio das informações que foram coletadas no cadastro, mas outras diligências necessárias, eu tenho que monitorar a operação desse cliente, a transação desse cliente, o dia a dia desse cliente, né? Monitorar todas as operações e situações atípicas, visando identificar aqueles sinais de alerta que estão na norma do supervisor, no caso, a norma da CVM. Uma vez identificados esses sinais de alerta, eu tenho que fazer uma análise nessas atipicidades e, na sequência, definir se eu vou ou não comunicar o COAF. Então, nada mudou em relação à norma anterior e a 617. O que nós temos de inovação, efetivamente, é a ferramenta pela qual isso tudo vai ser gerido. Como que a governança vai ser feita a partir de agora? A abordagem baseada em risco, que nada mais é do que você identificar, você analisar, compreender e mitigar todos esses riscos. Então, o verbo mitigar já deixa clara uma mensagem, né? Não se espera que custe o que custar, você tenha risco zero. Você não tem como trabalhar com risco zero, porque matematicamente isso não existe, né?
quem já teve a oportunidade de trabalhar com a indústria de seguros compreende que não existe um risco zero. O que existe, sim, nessa abordagem baseada em risco, na norma da CVM, e assim segue a norma do Banco Central, a futura norma da SUSEP, é que a pessoa obrigada, no limite das suas atribuições, respeitadas as demais leis em vigor, normas em vigor, possa conduzir uma série de rotinas e diligências visando mitigar esse risco. Né? Então, o risco nada mais é do que uma derivada que acaba gerando a ameaça, a vulnerabilidade e o impacto. Né? De uma maneira muito simples, a ameaça é tudo aquilo que está do lado de fora da sua instituição. Né? E a vulnerabilidade é justamente os pontos fracos que essa ameaça vai utilizar para tentar explorar esses pontos e, com isso, utilizar essa instituição para fazer a lavagem de dinheiro ou mesmo financiamento do terrorismo. Né? Então, o que se espera é que, por meio de uma política que deve ser implementada, uma política que vai ser emanada pela alta administração, contendo as diretrizes relacionadas ao apetite de risco, tudo o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Então, eu tenho que implementar, sob medida, regras, procedimentos e controles internos, sempre alinhado com essas diretrizes, esse apetite de risco, e essas regras, procedimentos e controles vão atuar ao longo da política Conheça Seu Cliente, ao longo do monitoramento e respectiva análise. Muito bom. Um ponto muito importante que eu quero falar, antes de iniciar a questão da política Conheça Seu Cliente, o monitoramento, a análise e comunicação com a COAF, são 2 pontos, os 2 relacionados ao financiamento ao terrorismo. A importância de deixar isso explícito na sua política, porque o financiamento do terrorismo, além de ser um dever que nós temos que cumprir, é uma exigência do GAFI que oportunamente vai voltar nos avaliar, a gente tem que considerar que ela tem uma peculiaridade diferente de todos os demais crimes antecedentes, qual seja, eu posso estar trabalhando honestamente numa organização, ganho o meu salário, ele tem origem limpa, nenhum problema, e eu simpatizo com uma determinada causa no exterior. Então, eu voluntariamente, por conta dessa simpatia com aquela causa, eu remeto os meus recursos para o exterior, e muitas vezes dentro das normas operacionais legais. Então, o que acontece? Existe uma questão aí que você tem que focar não apenas no conhecimento das operações que eles vão cursar aí, mas tentar, na medida do que for possível, o melhor conhecimento da pessoa em si. Não que isso não seja necessário nas outras situações, mas é um ponto que deve ser explorado. Então, nós temos que observar claramente a Lei 13.260 e também a Lei 13.810, de 2019, que, por sua vez, estabelece uma questão que o Banco Central já havia regulamentado na 3942, circular 3942, e que a CVM tinha antes estabelecido uma regra por meio de uma carta circular, e agora isso daí está nos artigos 27 e 28. O que diz esses comandos derivados da 13.810? Eu necessito, obrigatoriamente, verificar a minha base de clientes e confrontá-las com aquelas listas que são emanadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Em havendo uma pessoa que esteja lá listada, eu não tenho que fazer abordagem baseada em risco. Eu tenho que prontamente fazer o bloqueio daqueles ativos que estão sob no meu depósito, a minha custódia, né? Sem chancela judicial prévia. Eu tenho que trabalhar pela indisponibilidade imediata desses bens sem a chancela judicial prévia, para, na sequência, tomar as demais providências cabíveis e aí comunicar às autoridades competentes. No caso nosso, CVM e COAF. Então, os artigos 27 e 28 da 617 já estão em vigor, diferente do resto da norma, que vai entrar em vigor dia 1º de outubro, e existe uma questão de ordem prática aí. Não se aplica abordagem baseada em risco. Basta ter 1 centavo, que já é suficiente para eu realizar o bloqueio administrativo e tomar as providências cabíveis. Pois muito bem. Então, voltando para a política Conheça Seu Cliente, a norma traz uma série de inovações para efeitos da gestão da governança disso. Eu tenho que, no início do relacionamento, começar o processo de identificação, onde eu tenho que minimamente verificar se aquela pessoa tem um CPF e um CNPJ. Eu também tenho que verificar, até em linha com o que a própria norma diz, naquele momento, se, no caso for uma pessoa natural, se é uma pessoa exposta politicamente, ou, em caso de uma pessoa jurídica, se é controlado por uma pessoa exposta politicamente,
ou também ser uma organização sem fins lucrativos. Essas categorias de clientes têm uma previsão explícita nas recomendações do GAFI e não tem qualquer caráter restritivo, repito, não tem qualquer caráter restritivo, não existe nenhum indicativo da CVM no sentido de imediatamente classificá-las como de alto risco, muito pelo contrário, são apenas informações adicionais que devem ser utilizadas para prontamente começar a reflexão sobre a classificação de riscos, tá? Repito que não deve haver qualquer restrição nesse sentido. Uma vez identificado esse cliente, onde a gente tem a autenticidade, a veracidade daquele CPF e desse CNPJ, eu tenho que coletar as informações cadastrais, nos termos da nossa instrução, para, na sequência, eu conduzir diligências devidas, onde, sempre numa abordagem baseada em risco, eu tenho que verificar a veracidade e a autenticidade daquelas informações anteriormente coletadas, como também eu tenho que verificar se eu devo buscar informações suplementares para melhor anteparar a minha base de classificação de risco. O que significa dizer? Principalmente se eu tenho uma instituição que está dentro de um conglomerado, eu tenho que ver dentro da minha casa se existem outras informações adicionais que podem compor essa base de dados que eu já tenho desse cliente. Isso envolve, inclusive, as informações relacionadas do suitability ou outras que sejam necessárias. E, na sequência, eu vou avaliar se cabe, novamente, numa abordagem baseada em risco, eu buscar informações suplementares com terceiros. Aí a gente tem que observar alguns aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados. As pessoas obrigadas pela Lei 9.613 e, consequentemente, pela Instrução 617, têm um mandato de fazer aquilo, não resta dúvida. Há um mandato de fazer aquilo e não existe nenhuma colisão na Lei Geral de Proteção de Dados. As minhas duas ressalvas que devem ser muito observadas pelas pessoas obrigadas é, obviamente, que aquela informação a ser coletada dentro da casa ou em caráter suplementar tem que ter conexão direta com o seu mandato de PLDFT. Evidente que, se aquela informação está sendo coletada e não possui nenhum nexo causal com a Instrução 617, a Lei 9.613, Lei 3.260, 3.810, e aquilo está sendo coletado para outros fins, inclusive comercial, se for o caso, certamente você fica exposto a um puxão de orelha do supervisor e também da autoridade que vai estar ali. E mais ainda, se eu tiver que recorrer a terceiros, eu tenho que tomar cuidado de verificar previamente, por meio de uma diligência, se esse terceiro está fazendo a coisa da forma como deve ser feita. Se a forma foi equivocada, e ainda que seja esse terceiro que esteja fazendo alguma coisa errada, isso sim pode gerar reflexos para a sua instituição. Então, são cuidados que você deve ter, não colocando em dúvida o seu mandato. Repito, não existe nenhuma colisão entre a Lei Geral de Proteção de Dados e o seu mandato, mas existem esses cuidados que devem ser observados. A utilização tem que ser legítima para fins de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. E, por fim, para encerrar o processo do Conheça Seu Cliente, nós temos que tentar identificar, naquelas situações que for aplicável, o beneficiário final. E por que tentar identificar naquelas situações que são aplicáveis? Muitas vezes, eu tenho uma base de beneficiários finais que está tão pulverizada que não é racional. Eu tentei identificar um a um. É o que acontece, por exemplo, num fundo de investimento, onde eu tenho diversos cotistas, um fundo de pensão, para não dizer um fundo soberano, um investidor não residente. Né? É evidente que você vai ter uma massa tão pulverizada de beneficiários finais que não é racional você tentar identificá-los, e o custo-benefício disso não é efetivamente vantajoso. Ok, mas naquelas situações em que é possível eu tentar identificar o beneficiário final, eu devo envidar esforços. E a própria norma da CVM está alinhada com o Banco Central, com a Receita e demais supervisores. Né? Existe um limite teórico de 25%, vamos imaginar que a instituição é uma cebola, onde eu tenho que tentar descascá-la até o 25%. Não significa dizer que eu tenho que parar no 25%, mas vamos chamar esse 25% como uma espécie de benchmark. Então, o que acontece? Nas situações em que isso daí é aplicável, me parece claro, e para a CVM também, que muitas vezes, por razões alheias à minha vontade, eu não vou conseguir identificar uma ou mais pessoas que controlem e influenciem significativamente ou se beneficiem daquele veículo, daquela instituição. O problema não é você não saber quem é o beneficiário final, mas o problema é você seguir as diretrizes da CVM sobre como você vai se posicionar a isso. Existem dispositivos que tratam taxativamente disso e, nessa situação,
você tem que envidar cuidados adicionais e fazer uma reflexão sobre o interesse institucional de manter ou não o relacionamento com o cliente. Jamais um Banco Central, a CVM, vai entrar no mérito dessa discussão. Isso daí é uma reflexão institucional que deve ser enfrentada pela pessoa obrigada. E, por fim, a gente vai agora para o monitoramento, que agora deve ser pautado numa abordagem baseada em risco. Eu vou classificar todos os meus clientes, todos os meus produtos, serviços, canais de distribuição, e vou mensurar o grau de risco que eu quero aplicar a cada um deles, considerando as diretrizes da minha política. Então, eu vou ter que parametrizar o meu sistema de monitoramento, que tem que estar consistente com aquelas diretrizes que estão na política. Pois muito bem, significa dizer que para cada enquadramento, eu não só posso, como devo, tratar os filtros de acordo com a classificação de risco do cliente. Vamos entender uma coisa, 100% de tudo tem que ser monitorado. Não existe cliente, situação ou operação acima de qualquer suspeita. Uma vez iniciado esse monitoramento, e devido a diversas classificações de riscos distintas, eu posso ter um enquadramento onde ele vai ter níveis diferentes para você detectar, selecionar aquela tipicidade, considerando o risco daquele cliente. Então, vamos pegar um exemplo prático, que eu acho que fala por si só. Hoje, na 301, eu tenho um enquadramento que fala que eu devo comunicar ao COAF toda vez que tiver incompatibilidade, do ponto de vista objetivo, entre o volume operado e aquilo que ele declarou no cadastro, como renda e patrimônio. Esse enquadramento foi também encaminhado para a 617, mas sem a questão do objetivamente incompatível. O que significa dizer, nesse exemplo, que cabe à instituição, de acordo com as suas diretrizes na política, estabelecer, na sua abordagem baseada em risco, o que ela considera incompatível. Sendo que, sim, eu posso ter um grau de incompatibilidade com um cliente de alto risco e um grau de incompatibilidade com um cliente de menor risco. Essa é a riqueza da abordagem baseada em risco. Esse mesmo raciocínio deve ser aplicado para os demais enquadramentos, lembrando aquela exceção, os enquadramentos específicos relacionados à Lei 13.810, que estão nos artigos 27 e 28 da norma. Ponto muito importante, a nota explicativa que foi editada junto com a instrução, e que eu recomendo que todos leiam, ela é muito clara, no sentido de a alta administração se certificar que foram alocados todos os recursos humanos, financeiros, tecnológicos, etc., para que o diretor responsável e sua equipe possam fazer o seu trabalho de maneira adequada. Então, é um ponto importante. Para cada evento atípico selecionado, detectado, eu preciso analisar individualmente, significa dizer que não adianta eu ter a política mais rigorosa do mundo se eu não tenho material para digerir tudo isso. Porque das duas, uma. Ou eu vou deixar de analisar diversas atipicidades que foram selecionadas ou detectadas, ou eu vou estar mandando muita coisa para o COAF sem a devida qualidade. E em qualquer uma das duas situações, fica o campo aberto para um puxão de orelha, porque a norma deixa clara a necessidade dessa informação ser comunicada para o COAF com a devida qualidade. E número 2, você tem que analisar individualmente cada evento que foi selecionado ou detectado. Muito bom. Ao contrário do Banco Central, que estabeleceu um prazo de 45 dias para realizar a detecção, seleção no monitoramento, e mais 45 dias para você fazer a análise, a CVM entendeu que isso daí deveria atuar no campo principiológico e cabe à instituição enfrentar isso na sua política de PLD-FT como uma diretriz. Por fim, eu tenho que comunicar ao COAF, isso sim dentro daquele prazo de 24 horas. Uma vez concluída a análise, eu tenho 24 horas para comunicar ao COAF daquele evento. Muito bom. Eu vou ter, então, por fim, 2 relatórios, que, na verdade, na CVM está no mesmo relatório, e que o Banco Central apartou em 2, que é a avaliação interna de risco e a avaliação de efetividade. No caso da CVM, tudo isso vai estar dentro da avaliação interna de risco, onde a avaliação interna de risco nada mais é do que um diagnóstico onde vai apontar, de maneira simples, tudo o que foi feito para efeitos de critério e classificação de risco de todos os clientes, produtos, serviços e assim sucessivamente, para, num segundo ponto, você apresentar os seus indicadores de efetividade. Não adianta eu ter uma política robusta se eu não conseguir mostrar, por meio dessa avaliação de efetividade, que aquilo foi adequado e conseguiu mitigar o risco.
Então, vamos lembrar daqueles 4 verbos anteriores. Eu tenho que identificar, analisar e compreender o risco, né? Isso daí é a parte da avaliação interna de risco, onde vai estar o diagnóstico pelo qual eu classifiquei todos esses riscos e quais os controles que foram utilizados para tanto. E, por fim, o verbo mitigar. É ali que eu tenho que mostrar que aqueles controles internos, aquelas regras, aqueles procedimentos foram adequados para mitigar esse risco. Não existe uma receita de bolo. O que existem são algumas diretrizes que devem ser observadas para mostrar que aquilo foi adequado para você cumprir a missão. Uma última coisa, antes de passar para o Bernardo, é lembrar que o risco não é estático, ele é dinâmico, razão pela qual, periodicamente, essa avaliação de risco tem que ser revista, ou a qualquer momento, caso surja algum fato relevante. Ao contrário do Banco Central, que prevê essa periodicidade de 2 em 2 anos, a CVM colocou isso no período de 1 ano. Então, em linhas gerais, esses serão os recados que eu queria passar para vocês e certamente a gente vai conseguir explorar isso na sequência. Desculpe se eu me alonguei demais, Bernardo. Passo a palavra para você. Marcos Vinícius, muito obrigado pela exposição, acho que foi ótimo, pontuando aí os principais itens da 617 e as grandes preocupações que todos os participantes têm que ter. Eu te agradeço muito por essa apresentação. Agora, nessa segunda parte, eu ia sugerir a gente fazer um pouco um bate-bola, uma troca de informações aqui, aproveitando também a presença da Júlia, e eu ia sugerir alguns temas que a gente pudesse fazer algumas reflexões em cima deles, tá? Então, até um primeiro ponto, Marcos, que eu ainda colocando para você sobre a abordagem baseada em risco, talvez seja uma das grandes questões trazidas pela 617, você tem que realizar ela em cima do passivo e também dos produtos que você oferece. Então, no caso de fundos de investimentos, você tem, independente do passivo, uma série de produtos diferentes, e alguns deles que têm operações que são realizadas de forma ou privada ou em mercado de balcão organizado, você tem análise de contrapartes diferentes. Então, como é que fica um pouco essa questão da abordagem baseada em risco para esses produtos que têm esses ativos mais ilíquidos? Tá? Como é que há uma expectativa? Depois queria ouvir também o Marcos e a Júlia sobre esse sentido. Não existe uma receita de bolo, mas óbvio que uma das maneiras que a pessoa obrigada vai ter que enfrentar isso, né, é estabelecer a seguinte pergunta, né? Em quais fundos que eu distribuo as cotas ou em quais fundos que eu sou apenas, e o apenas é com todo respeito, é muito trabalho, mas eu sou apenas o gestor independente, né? Então, a resposta dessa pergunta já vai fazer uma baita diferença em termos do que você deve fazer ou deixar de fazer, né? Então, naquelas situações em que eu, de fato, conheço quem é o cotista, eu tenho que ter um carinho, né, em relação a identificar quem são esses cotistas e trabalhar naquela linha que eu falei para vocês, de, no limite das suas atribuições, você conduzir o processo de identificação daquele cliente, que é o cotista, né? Coletar as informações cadastrais, buscar aquelas diligências, buscando informações adicionais dentro ou fora de casa e tentar identificar o beneficiário final. Agora, quando a gente olha para o lado do ativo, ou seja, quais os ativos pelos quais eu vou estar investindo, né? Eu vou ter esses ativos no patrimônio do meu fundo, eu tenho que estar olhando outras questões que devem ser respondidas, né? Então, algumas divisões que não precisam ser nessa ordem, nessa linha, né? Mas que me parece que são questões evidentes. Eu não posso tratar um fundo de varejo da mesma forma que eu vou tratar um fundo estruturado, né? Então, quando eu olhar para um fundo de varejo, partindo da premissa que muitas modalidades desses fundos estão tratando de ativos líquidos, né? Títulos emitidos pelo Tesouro, por exemplo, mas não necessariamente, eu vou ter uma linha de atuação onde eu pouco posso fazer para conhecer a minha contraparte, né? No caso de título público, fica até evidente que não tem muito o que fazer. Quando você fala de ações negociadas, por exemplo, a estrutura de negócio da B3 não vai permitir isso, né? Você não deveria conhecer a sua contraparte. Então, você tem que estar verificando se aquele ativo chega a ser elementar, mas tem que estar verificando se aquele ativo está em linha com as diretrizes e a política do próprio fundo, né, em si. A gente não está falando da política da instituição, agora a gente está falando da política do fundo. E acompanhar, né, se os negócios que estão sendo cursados lá por meio desses intermediários que vão executar as operações não estabelecem nenhuma informação assim preocupante, né? Então, por exemplo, quando você pega ativos não tão líquidos numa B3,
você tem que verificar se você está, por exemplo, né, uma hipótese, sistematicamente perdendo, porque isso pode ser um indicativo que o intermediário ou alguns intermediários possam não estar executando a sua ordem da melhor maneira. Mas se a gente está falando de um ambiente de balcão ou mesmo crédito privado, né, a gente tem que tomar alguns cuidados pontuais. Eu não quero aqui esgotar o assunto, eu acho que a gente vai falar ainda muito aqui na frente, mas eu tenho que tentar, né, identificar a diligência da minha contraparte, tentar identificar a contraparte por meio da diligência, porque isso daí é fundamental, né? Então, é natural nos mercados em que eu tenho o negócio no balcão, ou mesmo eu estou fora do ambiente da B3 no sentido amplo da palavra, eu tenho que fazer um esforço para identificar essa contraparte e, no limite do racional, fazer uma diligência voltada para verificar se não tem nenhuma coisa que desabone essa contraparte, se a origem daquele título é algo saudável, ou se eu estou vendendo ao invés de comprando, qual que vai ser o destino daquilo ali. São coisas assim que devem estar focando bem mesmo no operacional, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de um crédito privado, verificar, pensando num FDIC, por exemplo, né, se a gente está falando da figura do devedor ou do cedente, né, eu tenho que verificar a minha estrutura se está adequada para fazer esse tipo de filtro, quem são os principais devedores. Muitas vezes eu tenho que interagir com um consultor de crédito privado, que é uma figura muito importante, muitas vezes até vai se confundir com o gestor. Eu tenho que, evidentemente, novamente pegando esse exemplo aí do FDIC, eu tenho que ter uma interação muito próxima com o custodiante, verificar se tem lastro, essa questão de verificar se de fato você é o devedor ou cedente, é uma coisa assim muito importante, e fora outras peculiaridades, quando você vai ter que interagir, por exemplo, mesmo com o securitizador, verificar se ele é o agente fiduciário, se de fato ele está atuando há muito tempo com isso, se é uma figura nova, são coisas que fazem uma baita diferença, né? Mesmo quando você fala de um fundo imobiliário, verificar se aquilo ali é papel ou tijolo, no caso de um FIP, verificar se aquela empresa existe de fato, ou está pré-operacional, no caso de um FIP, verificar se eu vou estar atuando diretamente na gestão daquela empresa ou não. Enfim, eu acho que a gente consegue dar mais exemplos daqui do que a gente consegue esgotar nesse bloco, né? Queria passar a palavra para a Júlia, até para ver se ela tem alguns pontos que ela gostaria de reforçar ou mesmo acrescentar. Eu posso ter me esquecido de dar alguns exemplos, certamente me esqueci, né? Peço aí, por favor, para a Júlia poder também contribuir. Obrigada, Marcos Vinícius. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Escritório Stockford pelo convite, em especial a Júlia Franco e ao Bernardo. É um prazer estar aqui essa manhã conversando com vocês, com o Bernardo, com o Marcos Vinícius, que é um amigo querido e que hoje é uma referência para todos nós em termos de prevenção à lavagem de dinheiro. Bom, fazendo um comentário aí sobre a questão da abordagem baseada em risco, né, a gente sabe que, embora ela não esteja prevista lá na Lei 9.613, ela foi uma providência bastante relevante e importante adotada pela CVM, porque ela, na verdade, é uma medida de efetividade do próprio compliance, né, e especificamente, em especial, do compliance destinado à prevenção à lavagem de dinheiro, ao combate ao financiamento do terrorismo. Acho que a CVM deu esse passo importante, reconhecendo que as instituições não são capazes, ou para serem capazes demandariam um custo de observância talvez que inviabilizassem a sua própria atividade, mas que não é possível monitorar da mesma maneira, com o mesmo afinco, todas as situações, e não faz sentido que seja assim. A própria CVM, lá atrás, né, em 2007, deu um passo importante quando estabeleceu a sua própria supervisão baseada em risco, e agora, na esteira, inclusive, das recomendações do GAFI, dá mais esse passo importante para que as próprias instituições façam uma análise e compreendam os seus riscos e estabeleçam elas próprias as medidas e providências e controles que adotarão para cada um desses riscos. É importante, essa é uma medida importante e é uma medida que atribui também às instituições uma responsabilidade muito grande, né? Não é possível
já não era, mas acho que agora deixa de ser totalmente possível a possibilidade você simplesmente copiar e colar uma política de prevenção à lavagem de dinheiro de uma instituição para outra. Você realmente vai ter que fazer algo que seja especificamente voltado à sua própria realidade, né? Mesmo se a gente estiver falando de instituições que prestam o mesmo serviço, 2 administradores fiduciários, 2 gestores de recursos, certamente haverá peculiaridades que vão precisar ser tratadas e enfrentadas por cada instituição. E aí isso traz para elas uma responsabilidade bastante relevante, bastante significativa, porque a CVM vai, em algum momento, certamente não nesse primeiro momento de vigência da norma, mas certamente a CVM vai fazer uma avaliação posterior dos critérios adotados pelas abordagens baseadas em risco das instituições, né? E essa avaliação posterior, muitas vezes, traz uma preocupação para as próprias instituições de como é que a CVM vai encarar, como é que a supervisão da CVM vai encarar esses critérios, né? Que tipo de crítica ela vai fazer aos critérios adotados? Porque, em geral, essa análise, afora uma situação de supervisão de rotina da CVM, mas, em geral, ou muitas vezes, essa análise vai se dar no momento de crise, né? No momento em que ocorreu algum problema, algum processo administrativo sancionador, alguma investigação, a detecção de uma eventual não comunicação ao COAF, e aí as instituições podem ter um receio legítimo, que me parece legítimo, de que essa avaliação posterior seja contaminada por uma postura mais conservadora do órgão regulador, ou do órgão supervisor, que é uma postura que acaba sendo adotada em momentos, em situações de crise. Claro que, e acho que é inegável que a CVM tem tido essa preocupação de não se contaminar, ou não fazer análise de fatos do passado, tentando sempre não se contaminar por uma situação presente e que não era prevista à época, por exemplo, em que foi elaborada a política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Então, eu acho que é uma medida de extrema importância, que é imprescindível para um sistema adequado e efetivo de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, que dá às instituições um poder muito grande, mas uma responsabilidade muito grande de como vai tratar e como vai enfrentar as situações de prevenção à lavagem de dinheiro no âmbito das suas atividades e quais as atividades que ela vai classificar como de maior risco e como ela vai estabelecer a sua régua de risco. Mas um ponto que eu acho que a gente, claro, ainda vai precisar aprender muito, acho que com a própria CVM, dada a experiência que ela tem na sua supervisão baseada em risco, e acho que vale aí também, e o Marcos Vinícius tem cumprido muito esse papel de, né, a todo momento falar publicamente, explicar, entender um pouco as dores também das instituições e as dificuldades na própria elaboração dessa política, né? Porque às vezes as coisas podem ficar um pouco etéreas e quando você vai colocar em prática pode haver alguma dificuldade. E aí vamos analisar como a CVM vai encarar todas essas políticas e essas é um pouco que o Marcos Vinícius tem falado, né? Acho que a preocupação tende a ser não uma falha eventual ou se a ficha cadastral do João da Silva contém ou não contém o CNPJ da empresa na qual ele trabalha ou do seu cônjuge, mas é muito mais uma questão de avaliação de processos, dos processos estabelecidos de acordo com a política e a abordagem baseada em risco adotada por cada entidade. Júlia, obrigado. Eu acho que só uma última consideração, acho que tem muito
da exigência que você cria a sua conduta, né? Eu acho que é uma palavra para verificar como é que é a conduta de cada instituição, os procedimentos que ela se, por livre e espontânea vontade, ela criou para cumprir essas regras, verificar se esses procedimentos são adequados, se a conduta que você está buscando evitar e identificar qualquer ato que possa ser considerado como lavagem de dinheiro, eu acho que é o fundamental. Acho que esse é um ponto muito importante para todos terem clareza quando forem criar suas próprias políticas, né? Então, obrigado aos dois. Eu ia colocar um outro tema aqui, que é um tema também que volta e meia o mercado se debate um pouco, que foi o intercâmbio de informações entre participantes. Muitas vezes a regra própria fala sobre esse intercâmbio, mas muitos participantes, às vezes, não compartilham informações, indicando restrições em função de sigilo bancário, e agora também com a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que mexe bastante também com os conceitos de quem é o titular do dado e como você poderia compartilhar. Então, também passo agora, iniciando pela Júlia, para falar um pouco sobre essa questão de intercâmbio de informações que a própria instrução menciona e como ela se dá frente a eventuais restrições, tanto da Lei Geral de Proteção de Dados quanto do sigilo bancário. Pergunta fácil, né, Bernardo? Não tenho a pretensão aqui de responder, não, e só colocar alguns pontos de preocupações, né? E aí, pensando um pouco no papel do gestor, né, enquanto integrante dos veículos de investimento, né, um prestador de serviço de veículos de investimento, de fundos de investimento, e integrante desse sistema de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. A gente viu, acho que até um tempo atrás, muitos gestores adotando um papel muito mais passivo, né, nesse sistema. Acho que um discurso que hoje já não tem mais lugar, de que, não, aqui não tem como lavar dinheiro aqui no meu fundo, eu não tenho papel em relação a isso, quem tem que fazer essa atividade, quem tem que desempenhar essa atividade é o administrador fiduciário, é o banco, e acho que esse discurso já há muito não se coloca mais, mas o fato é que sempre se contou muito com o trabalho e a atividade desempenhada pelos administradores fiduciários e pelos distribuidores, né? E aí também uma postura em relação a termos de a PLD de ativo, também, embora a obrigação já conste da Instrução 301 e das próprias orientações da CVM, da Anbima, também uma postura, às vezes, não muito clara dos gestores em relação à PLD de ativo. Com a nova norma, com a Instrução CVM 617, acho que fica bastante clara a necessidade de uma nova postura por parte dos gestores, e é possível, sim, utilizar fundos de investimentos como parte de um esquema de lavagem de dinheiro, e os gestores têm um papel relevantíssimo a desenvolver na prevenção desse tipo de ilícito, né? Se a gente pensa num veículo que tem um distribuidor contratado, né, para distribuição de cotas, esse distribuidor, não sendo ele o gestor, ele é o responsável primeiro pelo PLD daquele passivo, pelo PLD dos clientes. O distribuidor é o dono do cliente, né? E na grande maioria das vezes, se a gente estiver falando de uma distribuição por conta e ordem, aquele gestor sequer conhecerá o cliente para o qual a cota está sendo distribuída, né? Para o gestor, aquele cliente vai ser um número que ele vai receber a informação do distribuidor. Mas será que isso significa que ele não tem nenhum papel, né, a exercer nesse sistema? Eu acho que com a nova norma fica claro que não, né? Que ele tem de fato um papel a desempenhar, ele tem pelo menos um dever de diligência
em relação à própria seleção daquele distribuidor, né, das cotas do seu fundo. E outro dia mesmo conversava com outras instituições a respeito disso, e aí alguém levanta o braço e diz, não, mas quem contrata o distribuidor é o administrador fiduciário, o gestor não tem nenhuma responsabilidade neste tema. E aí eu acho que é um pouco... considerando, se a gente observa a prática do mercado, né, embora de fato a formalização da contratação do distribuidor seja por meio do administrador fiduciário, como representante legal do fundo, a gente sabe que na prática, muitas vezes, é o próprio gestor que vai estabelecer contatos, relações comerciais com distribuidores e vai buscar entidades que possam atuar como distribuidoras dos fundos que ele faz a gestão. Então, me parece que se basear apenas nessa formalidade pode não ser o mais adequado à luz, especialmente à luz da nova regra e à luz da abordagem baseada em risco. Acho que cabe ao gestor, sim, uma diligência para selecionar esses distribuidores de valores mobiliários e classificar esses distribuidores de acordo com o grau de risco e com os seus critérios de abordagem baseada em risco e, claro, fazer um acompanhamento desse serviço prestado por ele, né? A gente também não pode mais se contentar, se é que algum dia pôde, com aquela ideia de que, não, contratei uma instituição que é autorizada pela CVM, então ela cumpre, está lá, ela é autorizada pela CVM, ela é associada à Anbima, então ela cumpre todas as regras. Não, o gestor terá, sim, um papel de analisar, de fato, as políticas dos distribuidores, e não só a política fria, ou aquela letra fria ali prevista no papel, mas como ele, de fato, aplica todos aqueles procedimentos que estão ali previstos. Por isso, uma diligência no âmbito do distribuidor me parece uma medida de extrema relevância. E um outro ponto que também me parece que acho que ainda vamos verificar como será o papel do administrador fiduciário, né, que hoje, salvo distribuição por conta e ordem, muitas vezes ele próprio faz a distribuição, e ele tem um papel ali como se fosse, né, ele é o dono do fundo, e ele, por ter a responsabilidade de manter o registro de cotistas, que é o que está previsto na 555, ele determina a forma como os outros participantes, seja o gestor, distribuidor, ou seja, o próprio distribuidor, vão atuar na coleta de informações. Muitas vezes se utiliza a própria ficha cadastral do administrador fiduciário. E como é que eles vão se posicionar? Eu tenho essa curiosidade de como é que vai ser essa mudança de chave do administrador para que ele assuma ou para que ele considere que o dono do cliente é o distribuidor. Claro que ele tem um papel relevantíssimo, ele precisa ter as informações para manter o registro de cotistas, ele é o responsável primeiro pela manutenção do fundo de investimento, é evidente isso, mas o relacionamento direto com o cliente se dá por meio do distribuidor, seja por meio do gestor distribuidor, seja por meio apenas do distribuidor. E aí eu fico pensando, e é uma questão que a gente tem pensado também, inclusive que está todo mundo nesse momento, né, trabalhando para implementar a nova regra, a 617 ela prevê a possibilidade de as instituições estabelecerem, por exemplo, prazos distintos de renovação cadastral. De acordo com a sua abordagem baseada em risco, ela prevê lá um prazo máximo de 5 anos de renovação cadastral. Então, algumas instituições, dependendo do seu apetite de risco, você pode estabelecer lá para alguns tipos de clientes um prazo máximo de 5 anos. E o administrador fiduciário, como é que ele vai encarar isso? Será que ele vai aceitar
que o seu distribuidor adote esse prazo, por exemplo, para clientes de baixo risco, ou ele próprio, porque ele vai ter a sua própria abordagem baseada em risco. Não, aqui clientes de baixo risco são um prazo de 2 anos para renovação, o prazo de 36 meses para renovação cadastral. E as instituições, então, vão precisar ter um grau de alinhamento, de conversa e de harmonia bastante relevante para que o sistema possa funcionar de maneira harmônica, né? Porque não vai adiantar um distribuidor ou um gestor que distribui suas cotas estabelecer um prazo X e o administrador fiduciário estabelecer um prazo Y, né? O cliente, o cotista do fundo, imagina, ele vai ser instado a atualizar o seu cadastro várias vezes. Como é que vai ser esse relacionamento? Então, é importante as instituições se organizarem para que, claro, sempre respeitando a abordagem baseada em risco de cada uma, porque cada uma tem a sua própria responsabilidade, mas cada uma também reconhecer o papel e os limites que tem de atuação no âmbito desse sistema. Eu queria ouvir um pouco também o Marcos Vinícius sobre essas questões. Bom, obrigado, Júlia. Acho que você explorou num grau de detalhe assim, muito interessante, mas você explorou e não esgotou, né? Eu acho que já cabe um seminário só para falar do famoso intercâmbio de informações, né? Mas eu acho que algumas mensagens aqui eu tenho que passar em caráter complementar, né? Primeiro, concordando com tudo que a Júlia falou. A Lei Complementar 105 é sagrada. A Lei Geral de Proteção de Dados também é sagrada. Embora seja meio redundante, quero dizer muito redundante, isso é muito importante deixar claro. Em nenhum momento passou pela cabeça da CVM imaginar que nós vamos colocar algum incentivo para que as pessoas façam alguma coisa em desacordo com a lei, qualquer lei, quanto mais com a Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei Complementar 105. O que acontece na abordagem baseada em risco é que é uma situação nova para todos nós, não só vocês que estão no mercado, nós, supervisores, e até mesmo para as autoridades de persecução penal, Poder Judiciário. É uma coisa não inédita, mas nova para todo mundo lidar. Então vão surgir situações práticas como essa que eu vou exemplificar. Eu posso ter 10 instituições com 10 apetites de risco diferentes, 10 políticas diferentes, e nenhum dos 10 está errado por si só. Ao contrário. E na medida em que no mercado de capitais, não que nos outros mercados isso não aconteça, mas é muito comum, é a regra, você interagir com várias instituições para que você possa atuar em nome do seu cliente, independente de quem conhece ou não o cliente, é fato que as políticas precisam conversar. Precisar conversar não significa que é igual. A Júlia colocou isso com todas as letras, nada de Ctrl+C, Ctrl+V. Não podemos imaginar isso em pleno ano de 2020, né? Mas elas precisam conversar. Eu não posso, por exemplo, um administrador dizendo uma coisa na direção norte e o gestor falando sobre essa mesma coisa na direção sul, né? Então, só por causa disso, é evidente que as áreas responsáveis por essa troca de informações precisam conhecer mutuamente a política um do outro. Isso não está em linha com alguém imaginar que não. Mas quer dizer, então, que eu, gestor, vou ter que contratar uma auditoria independente que vai ficar 6 meses lá no administrador? Definitivamente não. Não é nada disso. Mas eu não posso simplesmente imaginar que eu vou ter como anexo do contrato que rege a minha relação comercial, gestor, administrador, simplesmente vou ter como anexo a política dele e pronto, né? Sim, as pessoas precisam conversar justamente para criar uma liga, uma sinergia naquilo que precisa ser feito na prestação de serviço mútuo, cada um no seu papel. Então isso daí está muito claro. E aí o que acontece? Novamente, falando que a Lei Complementar 105 e a LGPD são sagradas. Em nenhum momento se imaginou que no final de todo pregão, né, todos os compliances vão fazer uma mesa redonda, né? Vamos tomar um chá e discutir os melhores momentos do dia. Não é essa a ideia, nunca foi a ideia. A gente não está aqui com uma jabuticaba inovando.
A gente está em linha com o que está acontecendo nos principais fóruns de discussão, não apenas o GAFI. O setor privado compreende cada vez mais que não existe nenhuma ofensa, não existe nenhum pecado das áreas de compliance numa situação de maior risco. Então, eu estou aqui exemplificando. É uma coisa que vai acontecer uma vez por ano. Vamos lembrar, eu sempre gosto dessa analogia. Hoje, com as altas tecnologias, isso daí já está virando coisa do passado, numa peça de museu. Mas vamos imaginar aquele telefone vermelho que ficava no Kremlin e na Casa Branca. Aquilo ali é para tocar uma vez a cada 2 anos, né? E olhe lá. E essa que é a ideia. É você ter a possibilidade de ter um canal de conversa com a outra instituição numa situação que está te deixando hiper desconfortável, numa situação de maior risco. E nem por isso o gestor que nunca sabe quem é o cotista vai perguntar para o administrador quem que é o CPF do cotista, ou o CNPJ do cotista, o beneficiário final, não é nada disso. Mas podem sim existir diversas situações, olhando sob a ótica do gestor, em que ele não distribuiu, ele não sabe quem é o cotista e nem vai saber, mas existem uma série de questões que ele pode ter que perguntar para o administrador para dar o mínimo de conforto necessário. Agora, dentro do que a linha, novamente, na linha do que a Júlia falou, e muito bem falado, imagino eu, né? Eu fiz o meu disclaimer, a responsabilidade do que eu estou falando aqui é minha, mas eu não consigo imaginar a CVM fazendo uma supervisão, ou o autorregulador fazendo uma supervisão, colocando no checklist se você trocou ou não informação com a instituição A ou B. A questão é, eu estou legitimando isso e fica à sua disposição como quando vai usar. O que eu vou te questionar é se você conseguiu mitigar o risco. Agora, em você não conseguindo mitigar o risco, uma das questões que poderá ser feita ou não é até que ponto você tentou esse intercâmbio de informação sempre respeitada a lei, mas não o contrário. Em outras palavras, e até passando a bola para o Bernardo, eu gostaria de ouvir ele, não se trata de uma obrigação ter um intercâmbio de informação do gestor e o administrador. Vamos focar nesse exemplo aqui para não ampliar. Não se trata de uma obrigação, mas a legitimação de uma plataforma que, caso necessário, poderá ser usada sempre respeitadas as restrições legais. E, de novo, a ideia não é fazer um bate-papo no final de cada pregão. Aquilo, novamente, deve ser visto como telefone vermelho. Uma vez a cada 2 anos, mais óbvio, cada situação é uma situação. Mas, Bernardo, deixa eu ouvir um pouquinho de você, o que você acha disso tudo que a gente falou. Não, Marcos, você me deixou numa situação muito difícil, que depois de toda a exposição da Júlia e a sua, falar qualquer coisa agora, eu acho que eu vou chover no molhado, mas me parece que a solução ou o intercâmbio é uma forma, na verdade, de todas as partes que estão tratando do cliente, eles conseguirem terem conforto sobre a atuação daquele cliente e informações necessárias para cumprir suas regras de monitoramento. Então, essa troca de informações, eu concordo com você, eu acho que ela não é diária, mas é uma forma que cada instituição vai montar para justamente ter o conforto de que ela consegue, se for o caso, acessar determinadas informações e garanta que ela cumpra os seus procedimentos internos de lavagem de dinheiro. Eu acho que é um pouco nesse sentido, mas não quero repetir um pouco mais do que vocês já colocaram, que eu acho que já foi bastante. Eu ia até, mas sem querer acabar com esse tema, porque eu acho que a gente tem bastante tema interessante para tratar, e como a gente já está indo mais para o final, só um último assunto para a gente conversar, fazer aqui um bate-bola nós três, é sobre a questão do PLD de ativo. Eu acho que a gente pode separar o PLD de ativo em dois grandes segmentos. Um que trata do PLD, no caso de crédito privado, e aí como tratar o crédito privado nessas operações. Então, quando você está negociando, às vezes, em mercado organizado ou não, a gente já mencionou um pouco lá atrás. E o segundo caso, em operações de M&A também, porque elas já são realizadas fora de qualquer ambiente de mercado organizado, são operações onde há uma negociação efetiva, geralmente com uma diligência mais formal. Então, como é que a gente imagina que esse PLD de ativo seria realizado tanto no mercado de crédito privado e de M&A? Eu sei que a gente já está indo para o final, mas eu acho que esse é um tema importante para a gente abordar. E aí eu deixo para vocês. Não sei se Júlia quer começar, depois a gente ouve o Marcos Vinícius. Posso começar.
acho que a gente tem uma série de questões aqui, né, relacionadas ao nível de diligência esperado dos gestores em operações, e aí eu vou colocar em termos de operações, especialmente em operações privadas, né, porque o gestor ele vai ter, e acho que ele tem já, e com a 617 é reforçado esse dever de uma análise e verificação de riscos de prevenção à lavagem de dinheiro em qualquer atividade de gestão que ele desempenhe. Claro que, dependendo do ambiente de negociação, você pode ter, e certamente terá, dependendo da abordagem baseada em risco de cada um nível de preocupação ou de risco de lavagem de dinheiro menor, né? Em alguns ambientes, especialmente os ambientes privados, ou seja, em ambientes fora de mercados organizados, fora de mercados públicos, a preocupação, claro, tende a ser mais elevada. Se a gente falar tanto em crédito privado quanto em operações, por exemplo, de private equity. E aí, especialmente nas de private equity, no âmbito de FIPs, me parece inegável que o ambiente de negociação, de fato, permite e recomenda uma análise, tanto quanto da aquisição ou da alienação de ativos, ou mesmo no âmbito de uma transação societária, permite uma análise bastante detalhada, inclusive para fins de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. E esse olhar, me parece que deve ser não apenas em relação ao ativo em si que está sendo adquirido, e toda a verificação que se tem que fazer em relação àquele ativo, em geral com contratação de escritórios de advocacia especializados ou empresas especializadas para conduzir a auditoria jurídica e auditoria específica, seja anticorrupção, compliance, e especificamente de PLD-FT, e também uma verificação das contrapartes, né, uma verificação dos sócios daquela empresa que você está adquirindo, por exemplo, identificação do beneficiário final, dos administradores daquela empresa, enfim, uma verificação tanto prévia ao investimento, quanto um acompanhamento, um monitoramento, tanto do ativo e dos beneficiários finais, dos administradores da companhia, verificação se algumas daquelas pessoas integram as listas de restrição, sejam internacionais, sejam nacionais, se algum daqueles indivíduos é pessoa politicamente exposta, e aí às vezes as pessoas têm um certo pavor, né? É PEP, não, é PEP, tudo bem, é PEP, vamos tratar, vamos identificar primeiro que aquela pessoa é um PEP e vamos dispensar especial atenção, fazer um monitoramento especificamente voltado para aquela situação, para que tipo de PEP é aquela pessoa, né? Porque eu acho que a política a abordagem baseada em risco, ela também pode estabelecer essa verificação, né? Você tem vários tipos de PEPs, desde um servidor que ocupa um determinado cargo numa determinada administração federal, estadual ou municipal, ou até um detentor de mandato eletivo, por exemplo. Será que eu tenho que tratar esses dois caras da mesma maneira? Talvez não. E, claro, fazer todas as pesquisas de informações públicas e, às vezes, não públicas, né, dependendo do tipo de transação. É possível que se faça uma diligência mais detalhada, verificando inclusive e-mails, por exemplo, da própria empresa, mas claro que isso sempre vai depender de uma autorização específica e dependendo da situação. E uma vez identificado uma suspeita, uma operação suspeita, um indício de lavagem de dinheiro, cabe ao gestor alertar esse ponto, inclusive solicitar, me parece, uma opinião especificamente do departamento de compliance, né, da sua instituição, ou do departamento de PLD, dependendo de como tiver divididas as responsabilidades no âmbito daquela instituição, e tomarem a decisão, acho que com uma fala relevante do departamento de compliance, sobre seguir ou não seguir, dependendo do que se encontre ali.
né? Dependendo, é possível, me parece, dependendo do nível de risco que a instituição esteja disposta a adotar, a seguir, se ela pode determinar que ela pode considerar que é o caso de seguir com aquele negócio, ela vai fazer, conforme for uma eventual comunicação ao COAF, se for necessário, se for o caso, vai adotar as salvaguardas jurídicas no âmbito da transação societária, inclusive para fins de responsabilização dos sócios que eventualmente estão vendendo, estão alienando aquele ativo para o gestor, mas isso não impede, claro, a celebração daquele negócio. E um ponto importante que eu queria também ouvir o Marcos Vinícius, e eu acho que talvez a indústria não esteja ainda muito acostumada, é a necessidade de uma eventual comunicação, inclusive em relação a dead deals, né, que a gente chama de dead deals, enfim, um deal que não vai para frente, que você por acaso tropeça em alguma coisa relacionada à lavagem de dinheiro e a necessidade de, eventualmente, ainda que você desista e não faça aquele negócio, acho que pode haver uma expectativa aí da CVM de que se faça, inclusive, uma comunicação ao COAF a respeito daquele determinado ativo em relação ao qual foi encontrado algum indício de lavagem de dinheiro. Obrigado, Júlia. Bom, eu vou responder a sua pergunta, mas antes eu queria reforçar uma questão, e tudo isso que você falou, muitas das respostas, né, a gente espera que esteja dentro da política, né, não apenas essa, né. Então não existe uma receita de bolo, né, onde no exemplo que você colocou, né, bem cirúrgico com mira laser, eu estou lá fazendo diligência para ver se o âmbito do FIP que eu estou cuidando, eu vou adquirir aquela empresa, resolvi não adquirir, inclusive porque eu achei alguma coisa lá escandalosa, para não dizer com viés de crime, ok, eu tenho motivos de sobras para não comprar. No entanto, a partir do momento que eu tive acesso a algumas informações que eu até não queria ter sabido, mas eu sei, tem algum viés criminoso, eu devo comunicar ou não com o COAF. Eu acho que o grande ponto é o seguinte, né? Talvez o exemplo do criminoso seja forte, que torna mais evidente a resposta, mas o grande ponto é o seguinte, por isso a necessidade de você ter uma questão na política, né? Claramente descrevendo como que você vai lidar com uma situação como essa, né? Em outras palavras, é mais importante, na minha opinião, do que você defender que vai comunicar o COAF ou não defender, ou seja, eu não vou comunicar o COAF, e evidentemente isso tem que ficar registrado, evidência forever para o supervisor, para as autoridades de persecução penal, caso investiguem, mas o grande ponto é, qual é o critério, né? Então, o importante não é que seja uma decisão discricionária, o importante é que você já tenha um critério previamente estabelecido na sua política, não que esse critério vai esgotar o assunto, mas minimamente uma diretriz dizendo, pô, como é que eu vou me comportar nessa situação ou naquela situação, né? Um exemplo que a gente fala também de FIP, e não estou fugindo da sua questão, mas até, digamos assim, colocando mais marca-texto nisso, isso é uma informação notória, estou apenas falando que qualquer um pode entrar no Google e ver nos jornais, né? Diversas questões que a indústria de FIP está tendo que enfrentar, dados os desafios da Receita Federal de estar muitas vezes preocupada se aquele cotista, caso seja não residente, de fato tem direito àquele benefício ou não. É outro tipo de coisa que deve ser explorado na medida da possibilidade, falando aqui especificamente do gestor. É óbvio que vão existir situações em que ele não saberá quem é o cotista e não tem como contribuir com alguma informação. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter um papel justamente para esclarecer a autoridade tributária em situações como essa, né? E caso ele tenha alguma coisa para contribuir, justamente a política visa estabelecer o quanto que eu tenho que estar contribuindo com o meu supervisor CVM, com a própria autoridade tributária, a Receita Federal. Por que eu estou falando tudo isso? É que muitas vezes a gente coloca o hiperfoco, e com toda razão, a gente está falando de uma norma de PLDFT, de comunicar ou não ao COAF, mas isso não isenta você de, numa situação extrema, como no exemplo da Júlia, ter que informar o Ministério Público, né? O fato de eu comunicar ou não ao COAF não inibe eu de chamar o Ministério Público numa situação excepcional, extrema, e não vai ser a CVM que vai cobrar você de ter ou não comunicado o Ministério Público, mas envolve uma governança muito maior, que é justamente o risco de imagem que a instituição quer ter,
Então, são decisões que muitas vezes vão ter que ser enfrentadas. Então, eu estou dando o exemplo do Ministério Público, o meu relacionamento com a Receita Federal, o meu relacionamento com o próprio supervisor. Vão existir situações em que eu posso e devo, de acordo com a minha visão de risco, que tem que estar previamente estabelecida na política, formalizar isso para outras autoridades competentes, né? Agora, novamente, a gente tem que olhar a política como uma bíblia, né? Eu digo assim, o livro de cabeceira que vai dar as principais respostas, mas não todas. Então, quando a gente fala de crédito privado, vamos olhar para o ativo do fundo, não adianta a gente imaginar que vai ter algumas diretrizes genéricas. Na minha humilde opinião, isso não foi ainda enfrentado, nem sei se será por via de um ofício circular, mas não dá para você colocar uma cláusula falando no atacado por tudo. Eu tenho que olhar aqui, eu gestor, quando eu estiver interagindo com o FIP, eu vai precisar de um capítulo só para o FIP, ou uma subseção, não sei como isso vai ser dividido. Se eu estou falando do FDIC, ou um relacionamento com o securitizador, já é outra conversa totalmente diferente. Aquilo que vai se aplicar para o FIP em termos de diligência, não necessariamente vai servir para o relacionamento com o FDIC, ou no âmbito de um securitizador, e idem para o fundo imobiliário. Quando eu falo, por exemplo, do relacionamento com um consultor, não o consultor de valores mobiliários que vai estar interagindo com o investidor, compra ou não compra, mas o consultor mesmo que vai ser contratado eventualmente por um FDIC, por um FIP para estruturar o fundo. É fundamental estabelecer o nível de diligência que eu vou lidar com ele. A própria norma deixa claro que se eu tiver que contratar terceiros, eu tenho que ver isso. Uma outra coisa muito importante, aqui inclusive faço o merchan, nosso amigo Daniel Maeda saiu hoje no Valor, uma reportagem que fala que a CVM está lidando com diversas discussões com outros supervisores sobre o papel das agências de rating com os reguladores globais, né? Ou seja, muitas vezes não é que eu necessariamente vou ter que recorrer a um rating de uma agência de classificação de risco. E como é que eu vou me relacionar com isso? Eu simplesmente vou aceitar passivamente o que está lá no rating, sim ou não? Como, por quê? Eu devo, naquela linha do intercâmbio de informações, ousar, no melhor sentido da palavra, em uma situação excepcional, bater na porta da agência de classificação de risco. Oi, tudo bem? Eu sou fulano da gestora tal, posso só trocar uma ideia com você? Não quero saber nenhum sigilo seu. Então, não querendo esgotar o assunto, a própria política vai ter que enfrentar como que isso daí vai ser customizado, né? Eu falei do risco no sentido amplo, mas eu posso perfeitamente, e vou ter, diversos gestores com diversas soluções distintas e nenhuma delas está certa ou errada por si só. A questão é como que eu vou enfrentar isso de acordo com o apetite de risco que eu tenho que colocar na minha política, né? Eu não vou ter uma receita de bolo. Se nós observarmos a linha mestra de todas as normas de PLD com abordagem baseada em risco, CVM e Banco Central não são os únicos exemplos, você tem uma matriz principiológica, onde você tem que conduzir isso daí dentro daquilo que você julgar que é adequado para aquela situação prática para você mitigar o risco. Então, eu não sei se o Bernardo vai ficar chateado com o feedback que a gente está dando, mas muitas das respostas são os próprios gestores, administradores que vão dar por meio das suas políticas, Bernardo. O que você acha? Não, Marcos, não, acho que é ótimo. Primeiro, obrigado pelas aulas que você e a Júlia deram aqui. Eu acho que sim, eu acho que a política tem um papel fundamental de estabelecer os procedimentos. Eu acho que quando se fala em crédito privado e também em M&A, são operações muito diferentes, mas toda análise do ativo que está sendo adquirido e das contrapartes são fundamentais. E aí, como a Júlia colocou, ao olhar também a empresa, seus sócios, etc., é muito importante para você identificar eventuais riscos ou você efetivamente conhecer com quem você está negociando. Esse é um ponto muito importante, porque você poderia eventualmente descobrir que um sócio, minoritário ou não, um administrador, ele tem algum tipo de demanda, pendência, etc., que isso não impede necessariamente de você realizar o negócio, mas você precisa ter esse conhecimento, porque você precisa avaliar o quanto isso pode trazer algum tipo de risco interno para a instituição ou quanto não. Então, essas diligências e buscar essa informação, eu acho que ela acaba sendo fundamental para que a gestora tenha a melhor condição possível de identificar eventuais riscos e até para evitar algum dano de imagem ou que ela venha depois a descobrir uma informação que seria relevante para o processo de tomada de decisão. Daí, para entrar dentro do processo de decisão dela, que ela tenha todas as informações claras, objetivas, ela esteja bem informada para tomar a sua decisão, porque ela pode eventualmente tomar a decisão A, B ou C, não tem a certa e a errada, mas que desde que ela saiba o que ela está fazendo. Então,
essa análise da sua contraparte como um todo, ela é muito importante para que você efetivamente tenha essa clareza do que você está fazendo e tome a decisão que você acha melhor, que é seguir com o negócio, não seguir com o negócio, exigir algumas outras garantias adicionais ou não. E aí isso vai moldar um pouco o dia a dia, mas a questão, eu acho que é ter cuidado para evitar um dano de imagem que pode acontecer se você não se aprofundar adequadamente, e dois, eventualmente até um descumprimento mais legal, que é você não informar eventuais atos que poderiam ter sido caracterizados como lavagem de dinheiro ou financiamento a terrorismo para as autoridades competentes. Então, acho que esse processo todo de diligência, ele precisa ser bastante profundo para dar conforto à gestora para ela poder seguir em determinadas operações, especialmente quando você está tratando de ativos que não são negociados em mercados líquidos, né, em mercados públicos. Então, são com liquidez menor ou mesmo negociações totalmente privadas, que aí geralmente são os casos mais de M&A. E, Bernardo, se você me permite, eu só queria acrescentar, eu sei que talvez a gente esteja com o tempo um pouco já meio comprometido, mas eu só queria acrescentar 2 pontos em relação a isso. É o seguinte, né? O primeiro ponto, até pegando carona no que a Júlia falou, ela deu muito bem esse exemplo das pessoas expostas politicamente. Novamente, a nossa norma também aborda questões das organizações sem fins lucrativos, e a recomendação do GAFI está olhando sobre a ótica de, infelizmente, essas instituições que são fundamentais para uma série de questões de ordem social ao redor do mundo, inclusive no Brasil, isso não há dúvida, elas são fundamentais para tanto, mas, infelizmente, algumas delas estarem sendo inadequadamente utilizadas para efeitos do financiamento do terrorismo. Mas eu estou pegando os PEPs, as organizações sem fins lucrativos, e para dar mais 2 exemplos aqui, né? Muitas vezes, eu, no meu trabalho, como gestor ou administrador de fundo, ou ambos, depende da forma como eu estou na instituição, eu posso estar lidando com situações relacionadas com fundos de pensão ou RPPS, e que é notório. Infelizmente, são alguns exemplos de situações que já tivemos problemas com o passado, como podemos ter com qualquer um. Não há nenhum caráter de restrição aí. E por que eu estou dando esse exemplo? É óbvio que se eu estou lidando, por exemplo, com uma family office, eu vou ter uma dinâmica totalmente diferente de uma family office com que eu vou estar com um investidor que está relacionado com RPPS, um fundo de pensão. Então, a própria dinâmica do grau de relacionamento do tipo do cliente já pode fazer uma baita diferença na maneira como você vai conduzir a diligência. Então, não se trata apenas de você fazer uma diligência em si, mas observar aquelas peculiaridades relacionadas ao tipo do cliente, né? Você vai ter uma dinâmica, por exemplo, relacionada com uma situação de RPPS e de fundo de pensão, que me parece óbvio. E essa dinâmica não necessariamente vai se aplicar para uma family office, né? Ou um private banking, né? Ou a gestão de grandes fortunas, os multimilionários. Então, a gente já tem que observar essa peculiaridade adicional. E um segundo ponto, e eu até vou roubar um pouquinho o seu papel aqui, vou fazer uma pergunta, talvez seja não tão longa para responder para você e para a Júlia. Isso, na verdade, não é uma pergunta, é uma provocação, né? E lembrando, né, que o fato de eu comunicar o COAF não significa dizer que eu estou com um head, né? Você pode ter comunicado o COAF, mas isso não significa dizer que você deveria ter feito aquela operação, né? Muitas vezes você está incorrendo no risco de estar infringindo a própria norma do seu supervisor, né? Então, você precisa observar um ponto muito importante. A mera proposta, por si só, já é suficiente para você comunicar o COAF. Você não precisa necessariamente realizar aquela operação se você está se sentindo desconfortável que aquilo vai quebrar alguma regra, por exemplo, de um Banco Central ou de uma CVM. Mas eu passo a palavra para vocês, queria ouvi-los também. Boa provocação, Marcos Vinícius. De fato, a comunicação em si não é um salvo-conduto, né? Você não necessariamente vai se livrar de qualquer eventual questionamento pelo fato de ter feito a comunicação. E aí você tem que pensar se era devida aquela comunicação, como você fez aquela comunicação, né? Se de fato você comunicou algo útil, né? Porque às vezes algumas instituições podem adotar uma ideia de não, lavo minhas mãos, fiz a comunicação, entrega lá um monte de informação desconexa ou sem explicar para o COAF o motivo exato daquela comunicação, né? Achando que com isso vai se livrar da responsabilidade. Acho que hoje a 617
também deixa muito clara a necessidade dessa diligência de você comunicar algo útil, né? Porque não adianta também sair comunicando um monte de coisa e você não contribui para o sistema como um todo, né? Comunicar coisas que não deveriam ser comunicadas também não é o correto. E claro, estabelecer, como o Marcos Vinícius colocou, na sua própria política, critérios, se possível, objetivos. É difícil isso, muitas vezes, trazer uma objetividade muito grande aqui, mas tentar estabelecer critérios o mais objetivos possível, para que você determine quando você vai fazer a comunicação, quando você vai deixar de fazer a comunicação, e, obviamente, deixando tudo isso evidenciado para uma futura análise da própria CVM. E complementando, eu concordo muito com a Júlia. Eu acho que a política ela vai ser fundamental nesse caso, porque ela vai prever os procedimentos que você vai adotar, inclusive para identificar quando e pelas quais razões deve ser comunicado ou não. Então, esse é um trabalho muito sensível também, e às vezes não é um trabalho fácil dentro de uma gestora, mas a política ela vai servir como um guia de você identificar, de olhar determinadas operações e falar, olha, essa eu entendo que eventualmente poderia ser considerada como uma lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, e outras não. Então, acho que o papel é mais você estabelecer um guia e um norte para identificar por que você entende que é ou que naqueles filtros que você fez não seria, e nos casos você entende que você comunica à autoridade competente. Mas eu acho também não deveria ser uma, algo que qualquer informação também seja comunicada, que aí eu acho também que há uma certa pretensão de que qualquer comunicação que você faça te tire a responsabilidade, quando na verdade talvez nem ajude a autoridade competente. Eu acho que ela também espera que você estipule o que dentro dos seus filtros são efetivamente indícios de lavagem de dinheiro. E aí, dentro desses indícios, você faz a comunicação. Talvez esse seja o recado mais importante. E não comunicar qualquer operação como o fato de, olha, estou comunicando, eu sou muito ativo eu estou cumprindo efetivamente a regra porque eu estou comunicando tudo que me aparece. Mas sim aquilo que você identificou que dentro dos seus procedimentos que faz sentido. Eu acho que é um pouco nessa linha que é importante ser montado tanto a política interna quanto também pensar na comunicação para os órgãos de controle. Marcos, mas sua provocação foi boa. Mas, pessoal, a gente já está indo para quase 1h30 aqui do seminário. A gente tinha originalmente colocado 1 hora de seminário, então eu vou sugerir aqui mais as considerações finais, tanto da Júlia quanto do Marcos, para a gente já ir encerrar. A gente tinha vários assuntos para tratar, na verdade, a gente tinha um roteiro bem extenso, e os assuntos acabaram sendo bastante interessantes, eu acho que a gente aprofundou bem, a gente tem material para mais alguns seminários aqui. Mas eu queria passar agora a palavra para a Júlia e para o Marcos, mais para as considerações finais, para a gente também não passar muito mais o tempo que a gente tinha originalmente acordado. Tá? E depois eu faço o encerramento aqui. Então. Obrigada, Bernardo. Acho que, enfim, só agradecer aí pela oportunidade. É sempre muito bom conversar sobre esse tema em específico. É um tema que eu acho que, assim, eu sei que você e o Marcos Vinícius, pelo menos, a gente se diverte, né? E a gente fica sempre aquela sensação de que a gente poderia passar aqui o dia batendo papo sobre esse tema. E acho que o ponto principal, acho que todas as instituições, né, nesse momento, estão trabalhando para colocar de pé a sua própria abordagem baseada em risco, a sua política de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo, e acho que eventos como esse contribuem muito para esse dever de casa que está todo mundo fazendo, e queria elogiar mais uma vez a participação também do Marcos Vinícius e da CVM nesse assunto, que não se furta de a todo momento sentar para discutir com quem quer que seja todos os detalhes, todos os assuntos da norma. E só agradecer também ao escritório por promover esse evento. Bom, quero aqui, mais uma vez aí,
agradecer o privilégio de estar aí com o Bernardo e com a Júlia. Realmente é um debate de alto nível. A gente agradece também todo mundo aí, acima de tudo pela paciência, né? Como a Júlia falou, eu estou em algumas oportunidades tendo a possibilidade de contribuir um pouquinho no esclarecimento. Falo aqui, até aqui na intimidade de quem está nos assistindo, não sei como algumas pessoas aguentam mais ouvir a minha voz, mas a gente está aqui realmente cumprindo o nosso dever de tentar esclarecer todos os pontos, né? E podem contar conosco sempre que for necessário, né? Fica também meu agradecimento aqui público especial para a Júlia Franco, que foi quem, na prática, idealizou tudo isso, acabou articulando todos nós. Obrigado, Júlia, pela oportunidade, parabéns pela iniciativa e estamos aí juntos em próximos eventos, se Deus quiser. Obrigado, gente. Bom, pessoal, eu aqui queria agradecer muito a gentileza de vocês. Então, Marcos Vinícius, Júlia, muito obrigado por ter aceitado vir aqui para tratar desse tema, que eu acho que é bastante relevante e atual. Assim, muitas as casas estão tratando e estão revendo seus procedimentos em função da nova norma. Agradecer muito esse debate, eu acho que em altíssimo nível aqui, que a gente aprofundou alguns temas que são espinhosos também, que não são temas fáceis e que não tem uma resposta única e óbvia. Então, acho que fica o recado de que cada casa efetivamente tem que endereçar essas suas preocupações dentro das suas políticas, nos seus procedimentos. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer a participação de vocês aqui nesse seminário, todos que estão ouvindo aqui e participaram dessa conversa que a gente teve. Como eu falei, a gente tem muitos outros temas, mas também a gente não quer ultrapassar muito mais a hora. Então, de novo, obrigado a todos que vieram, que participaram, a gente fica à disposição aqui, e mais um agradecimento especial à Júlia e o Marcos Vinícius pela participação. Então, obrigado a todos aí e um bom dia para vocês. Espero que tenha sido agradável a todos.